metade andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado. Entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Primeira Tessalonicenses 4:15, carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:15. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. Uma boa noite a todos os nossos irmãos também através da internet. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4:15. Todos têm? Diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pai querido, o Senhor é a fonte de toda a nossa inspiração, Senhor. O Senhor é a fonte da nossa alegria, do nosso prazer. No Senhor está todo o nosso propósito e objetivo, Pai. Toda a nossa realização está no Senhor. Nós amamos a Tua palavra, amamos a Tua revelação, Pai. E estamos aqui para aprender um pouquinho mais com o Teu grande Espírito Santo. Que Tu possas ungir e inspirar, Pai, tudo o que vamos falar e fazer aqui, Pai. Que seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Que as dúvidas sejam dissipadas, Pai. Que, ó Pai, não haja nenhum pensamento humano na Tua palavra, Senhor, mas que tenhamos do Senhor a pura revelação do Espírito Santo. Toma o controle de tudo e de todos, aqui presente através da internet, que possamos ter um bom tempo ao falar da Sua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Como nós falamos ontem, eu quero dar continuidade ao que nós estamos falando acerca do sétimo selo, a encarnação do Verbo. E com a ajuda do Espírito Santo, obtermos um pouquinho mais de entendimento, mais de luz, né? E como diz o profeta, dar um pouquinho mais de sentido à palavra, e como diz o pastor Osmar, trazer um pouquinho mais de luz com a ajuda do Espírito Santo. Porque se a noiva de Cristo ainda está na terra, o Espírito Santo ainda se faz presente. Se a noiva de Cristo ainda está na terra, existe um Espírito Santo trabalhando no quíntuplo para ajudar a igreja a ser aperfeiçoada. Se o Espírito Santo tivesse saído da terra, certamente o arrebatamento teria sido dado e nós tínhamos ficado.
Nós cremos que ainda não deu, porque estamos aqui. Temos convicção, temos que crer assim, diz o profeta. Temos que crer que fazemos parte deste grande arrebatamento, que Deus fará, levando um pequeno grupo chamado de sua noiva, a noiva pura da palavra. Deus vem buscar sua palavra. E se eu creio na palavra, em toda a palavra, eu faço parte desta noiva pura do último dia, que será levada e transformada num abrir e fechar de olhos, como diz o próprio apóstolo Paulo, né? Esta escritura é uma grande escritura usada para sustentar, né, o arrebatamento, o rapto da igreja. Mas nós já falamos desta escritura em outros momentos, né? Nós já falamos sobre isso, que existe um espaço aqui, que se fosse um acontecimento só, não teria este espaço depois, tá certo? Depois se fosse um acontecimento só, não teria necessidade do apóstolo Paulo fazer este espaço, colocar este espaço de tempo depois, porque existe dentro deste versículo 16 o ministério do Filho do Homem. É justamente o que as pessoas não conseguem ver. Aqui fala-se de um alarido, o profeta fala que alarido é uma mensagem. Voz de arcanjo é a voz do Filho do Homem. Trombeta de Deus é um ministério na terra. No versículo 15 de 1 Coríntios aqui, 1 Coríntios 15, 51. Eis aí vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ante a última trombeta. A última trombeta é o último ministério. O último ministério é o sétimo mensageiro. O sétimo mensageiro é o sétimo selo, é o selo de sua vinda. Então, isto aqui, este capítulo 4:16 de Tessalonicenses, ele é o mesmo que Apocalipse 10:7. A sétima trombeta é a última trombeta. É o alarido, é a voz do arcanjo. É quando a última trombeta tocaria e se cumpriria Mateus 24:36. O dia e a hora em que o Filho do Homem se manifestaria na terra. Porque só o Filho do Homem tem voz de arcanjo, porque é a voz da ressurreição. Amém? Então, por isso o profeta diz que Deus, quando Jesus desce, o mesmo Senhor desce do céu, Ele executa essas três coisas, porque alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus é o sétimo selo aberto na terra. Você não separa o alarido da voz de arcanjo, porque é a mensagem. A mensagem que é tocada na voz do sétimo anjo é a voz do arcanjo, é a voz do Filho do Homem. Ela é tocada na sétima e última trombeta. Amém? Então, alarido, o profeta diz, uma mensagem. Voz de arcanjo é a voz do Filho do Homem. Trombeta de Deus é a última trombeta, é a sétima trombeta, é a trombeta do sétimo anjo. Então, vigie bem o sétimo, diz o profeta. Vigie bem a sétima trombeta, vigie bem a voz de arcanjo, vigie o último alarido, a última mensagem, foi a vinda do Senhor. O Senhor tinha que voltar na terra. Então, meus irmãos, eu tenho aqui algumas escrituras, se der tempo nós vamos lê-la toda, mas olha, Mateus 5,17 diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota da lei, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Lá no Rio Jordão, Jesus disse, assim, João Batista, nos convém cumprir toda a justiça. Por que eu estou citando isto? Porque Jesus Cristo veio na terra pela primeira vez. Ele era o Verbo encarnado para cumprir e juntar
todos os cabos soltos do Velho Testamento. Ele era a pedra de esquina para que todo o evangelho do Novo Testamento fosse colocado sobre ele. O fundamento, a lei e os profetas, é o fundamento de todos os evangelhos de Cristo. Então Jesus veio como a totalidade da palavra, encarnando o verbo, a Deus, para cumprir toda a lei. Todas as profecias do Velho Testamento se resumiu no ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo. Amém? E depois que ele cumpriu todo o jota, cada tio da lei, depois que ele foi provado por Pilatos, foi achado sem culpa, ali estava a palavra perfeita e o sacrifício perfeito, para a morte na cruz, para que ele pudesse, depois da sua primeira vinda, seu ministério na terra, e depois da sua ressurreição, ele levasse cativo o cativeiro, ele esvaziasse o paraíso com os santos do Velho Testamento. Aquele foi o rapto do Velho Testamento. O profeta fala de 3 raptos, né? Se der tempo nós vamos passar por isso. Mas é interessante nós pararmos aqui e examinarmos isto, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, para ver sua vinda. Porque o ministério da vinda, a própria palavra já fala, né? É vinda, não é uma ida. Arrebatamento é uma ida. Arrebatamento não é um ministério. O arrebatamento, ele sucede depois da vinda do ministério de Cristo na terra. E isto é um paralelo exato, igual à segunda vinda de Cristo. Então é bom nós deixarmos bem grifados esta mensagem sobre a sua vinda, porque Jesus veio cumprir o seu ministério na terra. Ele veio, na sua primeira vinda, trazer Deus para os judeus ali. Jesus foi quem trouxe Deus, o próprio Deus, para a terra, para que Deus morresse na cruz, para que Deus cumprisse cada jota da lei, cada tio da lei, e fosse achado como um sacrifício perfeito, e ele pudesse pagar o pecado, não só do Velho Testamento, mas do Novo também. Mas quando ele paga o pecado do povo do Velho Testamento, na sua ressurreição, após sua ressurreição, os santos do Velho Testamento sobe com ele no seu rapto. Amém? Então Jesus, eu quero ler aqui a era de Laodiceia, para nós entendermos todo o propósito da primeira vinda. Olha, o profeta diz aqui, 44, a era de Laodiceia. Assim diz o Senhor, permanece por meio de sua palavra que não falha, e permanecerá e será vindicada. Há um profeta mensageiro, preste atenção, há um profeta mensageiro para esta era, baseando-me unicamente no comportamento humano. Qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina. Onde houver muitas pessoas, muitas igrejas, muitas opiniões, cada um tem o seu pensamento. Assim, quando Jesus entrou em cena, estava os saduceus, os fariseus, os samaritanos, todos ali, cada um tendo um pensamento acerca da vinda do Messias, que era a maior doutrina entre os judeus, era a doutrina da vinda do Messias na terra. E cada um tinha ali também uma conjectura na mente, um pensamento, uma opinião de como este Jesus viria. Quando o Messias Jesus veio, ele pegou a todos de surpresa, porque não veio conforme eles haviam pensado, mas cada sinagoga ali tinha o seu pensamento acerca da doutrina da primeira vinda de Cristo. O que precisava acontecer
precisava de o próprio Jesus retornar com uma mensagem absoluta, para que ele pudesse cumprir cada profecia e estabelecer uma verdadeira fé fundamentada no seu evangelho, a ponto das pessoas não terem dúvida. Por isso, o ministério da morte de Cristo, ele veio precedido de sinais, prodígios e maravilhas nunca vistos na terra. Veja a importância da primeira e segunda etapa, para que as pessoas pudessem ver que aquele profeta, Jesus de Nazaré da Galileia, não era simplesmente um profeta. A mensagem que ele trouxe era superior a todas as mensagens. Jesus era superior a todos os profetas. Ali estava o Verbo encarnado, o Senhor dos senhores, o profeta de todos os profetas. Para que ele estabelecesse um fundamento, ele era a pedra de esquina. Todos os outros profetas que viriam agora, apóstolos, doutores, mestres, teriam que edificar sua fé, suas vidas espirituais, suas casas espirituais, sobre os 4 evangelhos que Cristo trouxe com a sua vinda. Então Deus estabeleceu com a primeira vinda um evangelho absoluto, inegável. Olha, há também opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior, no qual todos concordam. Aí o profeta pergunta: quem, pois, terá o poder da infabilidade? Quem terá o assim diz o Senhor para a questão? Quem terá aquela mensagem absoluta na qual as pessoas vão poder colocar todo o seu coração e toda a sua fé? Quem, pois, terá o poder da infabilidade, o qual há de ser, olha aqui, presta atenção agora, o qual há de ser restaurado nesta última era? Uma mensagem semelhante à de Cristo. A pedra de esquina foi a mensagem do Filho do Homem, o fundamento dos 4 evangelhos, para se colocar 7 eras da igreja. Tudo o que viesse depois de Cristo teria que apontar para a mensagem de Jesus, a mensagem perfeita e absoluta, a palavra pura. Porque Jesus veio na terra como a palavra pura, a totalidade da palavra. Agora preste atenção. Porque esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Porque a noiva do Pentecostes manifestou a palavra pura. Porque Jesus Cristo, o Verbo encarnado, trouxe uma mensagem completa, trouxe toda a palavra de Deus para estabelecer aquela noiva. Aquela noiva do Calvário, ela foi tirada de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem estava morrendo na cruz? Toda a palavra de Deus estava pendurada na cruz, morrendo. E as pessoas deveriam viver de Cristo toda a palavra que procedeu da boca de Deus. Aquela noiva pura do Pentecostes, ela foi estabelecida com toda a palavra que saiu da boca de Deus. Os profetas foram parte da palavra que saiu da boca de Deus. Cada profeta, cada patriarca, cada mensageiro que veio antes de Cristo, foi uma parte da palavra que saiu da boca de Deus. Mas quando Cristo, o Verbo encarnado, chegou, ele era toda a palavra que saiu da boca de Deus. Amém? Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Cristo, porque Cristo é toda a palavra que saiu da boca de Deus. Ele era o Verbo encarnado. Amém? E aquela noiva do Calvário, aquela noiva do Pentecostes, ela não saiu de parte da palavra, porque ali estava Cristo, toda a palavra. E quando ela sai de Cristo, aquela noiva do apóstolo Paulo, aquela noiva pura, ela era toda a palavra que saiu da boca de Deus. Por isso, todas as eras, ela é baseada naquela primeira era. Foi a era padrão, a era modelo que o profeta deixou para nós. Por isso, o profeta que vem no último dia vai nos restaurar de volta a fé apostólica. Porque a fé apostólica continha toda a palavra de Deus.
E o profeta desta última era terá toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, a primeira noiva e a segunda noiva são iguais. Por isso, o primeiro ministério e o último ministério são iguais. O primeiro ministério é alfa, o último ministério é ômega. Aquela noiva do Pentecostes saiu do ministério alfa. A última noiva que vai ser raptada sai do ministério ômega. O que era o alfa? Toda a palavra que saiu da boca de Deus. O que é o ômega hoje, o sétimo anjo? Toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando aquele Espírito Santo vier, disse Jesus, ele vos guiará em toda a palavra, porque ele tem toda a palavra. Porque nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus de 7 eras. Os irmãos estão entendendo? Na voz do Filho do Homem Jesus se cumpriu todo o mistério do Velho Testamento. Por isso Jesus era toda a palavra que saiu da boca de Deus. E de Jesus saiu uma noiva que era a palavra pura, a noiva do Pentecostes. E desta última era sai uma noiva, a família Brana, ela sai de toda a palavra que saiu da boca do sétimo anjo, quando ele manifestou na terra o Filho do Homem. Cristo é os selos que foram... Olha, o irmão Brana cita, nós vamos ler aqui. Por quê? Ele diz assim, porque toda, 208, ao nascer do céu, porque toda a palavra é Cristo, o verbo encarnado, e Cristo é os selos que foram abertos. A totalidade, ele diz, na mensagem, eu não achei aqui, mas eu quero ainda mostrar para os irmãos, a mensagem, coisas que hão de ser. Ele cita que a abertura dos selos foi quando toda a palavra se manifestou para nós. Olha, isto quer dizer que teremos de novo a palavra. Isto quer dizer que de novo teremos o verbo encarnado. Como foi dada e entendida perfeitamente nos dias de Paulo. E agora aqui, olha, vou lhes dizer quem terá este poder. Bom, quem teve aquela mensagem infalível, né? Quem teve o poder da infabilidade ali? Era Jesus. Homem não tem poder para isso. O homem é falível. Quem tem o poder? O Filho do Homem somente tem o poder de ser infalível. Quem terá este poder? Olha aqui. Será um profeta tão cabalmente vindicado como qualquer outro profeta, que qualquer outro profeta de todas as eras. Quer dizer, não existe profeta como este último profeta, né? Quando Jesus disse de João Batista, até aquele dia não havia profeta como João Batista, nascido de mulher, maior do que João Batista. Quando William Branham estava caminhando ali, falando de deixar a barba crescer para ser um profeta no deserto, ele queria deixar a casa dele, ficar na montanha. Deus disse, eu não te chamei para isso. Ele falou, mas João Batista, eu te chamei para algo maior. Olha, vindicado, como qualquer outro profeta de todas as eras, desde Enoque até hoje. Porque o ministério do Mombrana não era o ministério dele. O ministério do Mombrana era o ministério do Filho do Homem. O ministério, diz ele, do próprio Jesus Cristo. Porque, olha, este homem terá, olha aqui, porque este homem de fato terá o ministério profético da pedra de coroa. Bom, quem tinha o ministério profético da pedra de esquina? Jesus. Quem tem o ministério profético da pedra de coroa? Jesus. O ministério do Mombrana está na era do amor fraternal, a 7ª era. O que chega em cima é a pedra de coroa, é o ministério profético do próprio Jesus Cristo na terra. Quem faz base na pirâmide é a pedra de esquina, ó. Está lá, fé, Paulo. Paulo manifestou a palavra pura.
A igreja de Paulo tinha a palavra pura, por isso é a base de toda a pirâmide, de todo o ensinamento que viria, o ensinamento de Wesley, de Columba, de Lutero, todos os ensinamentos, o ensinamento do irmão Branham estava sobre a base daquela mensagem infalível que Cristo trouxe no dia de Pentecostes. Acabada a era de Laodiceia, teria que vir a pedra de coroa, uma mensagem com toda a palavra, cumprindo todos os mistérios de 7 eras, como pedra de coroa. Quem tinha esse ministério? O próprio Jesus Cristo. A pedra fundamental, amor. O amor é Deus. Deus mesmo vindo sobre a igreja para levá-la. Eu gosto disso, porque este homem de fato terá o ministério profético da pedra de coroa. Olha, e Deus o mostrará. Ele não necessitará falar por si mesmo. Irmão, quando eu leio isso aqui, eu lembro do profeta naquela galeria, quando ele desceu, quando estava tendo a discussão ali, né, sobre a cura divina, e eles chamaram o irmão Branham não queria ir, né, e de repente o irmão Branham sentiu no coração de ir, ele começou a descer a galeria, e quando ele pisou lá embaixo, ele disse: eu não preciso falar mais nada, ele está vindo aí. A coluna de fogo veio atrás. Ele não necessitava falar por si mesmo. As fotos tiradas mostravam a coluna de fogo sobre o irmão Branham. Está certo? Ele não precisava falar por si mesmo. Deus autenticou o ministério de William Branham como sendo o seu próprio ministério. Aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores, porque não é ministério de homem, é ministério de Deus. Só o ministério de Jesus pode fazer obras maiores do que o ministério do próprio Jesus. Você não dá honra ao homem, você não aplica virtude ao homem. A virtude é de Deus, o poder é de Deus, a voz é de Deus. Você tem que ter discernimento que este último ministério é igual ao primeiro ministério, estabelecido pelo Filho do Homem. O primeiro ministério era infalível, porque foi o Verbo encarnado, o próprio Jesus, que trouxe os 4 evangelhos como uma base, como uma pedra de fundamento. E Deus arremata as eras, as 7 eras, para raptar sua igreja, Ele mesmo vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, trazendo uma mensagem para que eu e você nesta noite, não tivéssemos dúvida desse ministério. Olhe as obras, os sinais, prodígios e maravilhas que foram executados por William Branham. Um homem não faz aquilo. O profeta diz: não é uma pessoa carnal como eu que está entre nós. O profeta diz isto. Ele diz: deixe eu dizer algumas coisas aqui para que eu possa voltar a ser humano novamente. O Verbo tinha se encarnado em Branham para trazer o ministério de pedra de coroa para a igreja, uma mensagem que é infalível, que não tem dúvida, alinhada com a palavra, com a escritura, vindicada nos céus, sinais nos céus e depois vindicada na terra. O profeta diz: primeiro Deus dá um sinal no céu, depois um na terra. Então isso aqui é muito importante ficar gravado. Deus o mostrará, Ele não necessitará falar por si mesmo. Deus falará por Ele, por meio da voz do sinal, por meio da voz do Espírito Santo. Todas as eras, você tem uma manifestação parcial em cada mensageiro da palavra. E quando você tem parte da palavra, você tem parte do Espírito. Você não tem o próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é toda a palavra. Jesus Cristo é a plenitude do Espírito. Por isso o profeta diz: nesta última era, quem visitou a igreja foi a totalidade do Espírito Santo. O profeta diz, mensagem de desespero: o Espírito Santo completo visita a igreja, porque em cada era foi uma visita parcial, através de um mensageiro. Mas na voz do 7º anjo, o Espírito Santo completo visita a igreja, porque é a encarnação do Verbo novamente. O 7º selo traz de novo à terra este Jesus.
o sétimo selo o traz de volta à terra. Quem? O Verbo, a totalidade da palavra. Irmão, nós somos a noiva pura que será arrebatada, porque nós não temos parte do Espírito, nós não temos parte da palavra, nós somos a totalidade de Deus na terra. O sétimo selo não acabou, somos nós. Começou com William Branham, termina com a ida da igreja, diz o profeta. Amém? Olha, vamos mais um pouquinho. Então a vinda de Jesus, o Filho do Homem, é para cumprir todas as profecias acerca do Messias. O rapto ou o arrebatamento está levando um povo por causa desta mensagem. Jesus era toda a palavra profetizada do Velho Testamento. Olha, 85, a obra-prima. Quando Deus, através dos profetas, sob a lei, nos condenou de pecar, e na lei não há graça, somente lhes diz que você é um pecador. Mas quando Jesus entrou em cena, ele era o cumprimento. Ele era, olha para a sessão, ele era o cumprimento de tudo que Deus tinha prometido. Ele era o próprio Verbo encarnado. Ele era a imagem perfeita, idêntica da promessa. Olha, portanto, todas as promessas do Velho Testamento foram encontradas em Jesus Cristo. Quando? Na sua primeira vinda. Quando a totalidade da palavra, o Verbo, se encarnou em Jesus, ele era o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. Por isso, ele fez a base da pirâmide com a mensagem ali no princípio. Por isso, ele foi o fundamento de toda a igreja que viria. Por isso, ele foi aquela mensagem absoluta e infalível que Moisés disse: quem não ouvisse aquele profeta semelhante a mim, que Deus levantaria, seria extirpado do meio do povo. Quem não crer, disse Jesus, já está condenado. Porque Jesus tinha uma mensagem absoluta e infalível. Os judeus, as pessoas que contemplaram os milagres, sinais, prodígios, fenômenos que foram feitos por Jesus antes da sua mensagem, é inegável, eles não vão ter desculpa. O próprio Jesus disse, né? A rainha de Sabá vai se levantar e condenará esta geração, porque está aqui quem é maior do que Salomão, maior do que Moisés, maior do que Noé, maior do que o Josué, maior do que Jeremias, Isaías. Está aqui quem é maior, porque quem estava ali era a totalidade da palavra, o próprio Deus em carne, o Verbo encarnado. E eles não tinham desculpa, porque olha o que o Verbo encarnado fez, com a sua voz, com o seu poder. Ele levantava os mortos, só quem levanta morto é Deus. Ele mandava nos ventos, ele acalmava as tempestades, só Deus pode acalmar tempestades. A natureza só obedece o Criador, a natureza só obedece quem a criou. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Todas as promessas do Velho Testamento foram encontradas em Jesus Cristo. Isto não poderia ser encontrado em Moisés, isto não poderia ser encontrado em nenhum dos profetas, mas isto foi encontrado na obra-prima. Ele encaixou com tudo aquilo que disse que seria. Amém? Esta mensagem, ela teria que retornar. Este mensageiro, este Filho do Homem, este mesmo Jesus tinha que descer do céu, como nós lemos aqui. O mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Jesus descerá do céu, a mesma palavra, o mesmo Verbo descerá do céu, com uma mensagem, com voz de arcanjo, Filho do Homem, e com trombeta de Deus, com um ministério. Quando se fala de trombeta, é um ministério, não é arrebatamento. O arrebatamento não é trombeta. Ministério é a segunda vinda de Cristo na terra, com um alarido, com voz. O alarido, a mensagem tem voz, e a voz é a voz do Filho do Homem.
O mesmo Senhor descerá do céu, este mesmo Jesus, ó varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus virá do mesmo modo como vistes o ir. Subiu um homem para uma nuvem, agora desce uma nuvem e é um homem. O mesmo Senhor desceu do céu em Apocalipse 10, 7. Na voz do sétimo anjo se cumpriu este segredo, meu irmão. Na voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo? O dia e a hora que ninguém sabia, 28 de fevereiro, das 6h15 às quase meia hora, das 6h15 às 6h28, quase meia hora. Olha, Jesus veio cumprir todo o segredo do Velho Testamento no seu ministério, na sua vida, no seu nome, porque o próprio nome de Jesus era um mistério no Velho Testamento. A vinda de Jesus era um mistério no Velho Testamento. Ele veio cumprir tudo em sua vida, tudo estava cumprido na vida de Jesus e também no nome de Jesus. Olha, tudo se cumpriu quando a palavra se fez carne. Jesus era a voz, a trombeta, que cumpriu todo o segredo do Velho Testamento. Nos dias da voz de Jesus, quando ele tocar a sua trombeta para os judeus, se cumprirá todo o segredo do Velho Testamento. Os irmãos estão captando? Quando Jesus tocar a sua trombeta, o seu ministério, lá no Velho Testamento, se cumprirá o segredo de Deus, do Velho Testamento. Amém? Mas existe um segredo dentro do Novo Testamento. Na voz do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus, do Novo Testamento. Por quê? As profecias do Novo Testamento foram encontradas em quem? Em Brana. Todas as profecias do Novo Testamento foram encontradas em Brana, o sétimo anjo, porque na sua voz se cumpriria o segredo de Deus. Como na voz de Jesus, o Filho do Homem, se cumpriu o segredo do Velho Testamento. Na voz do sétimo anjo, quando ele tivesse o seu ministério, tocasse a sua trombeta, na sua voz se cumpriria todo o segredo do Novo Testamento. Veja aqui, coube a João Batista, Malaquias 3, precursar com a sua mensagem e introduzir a palavra na terra. A palavra, a vinda, a primeira vinda do verbo foi João Batista que introduziu. Mensagem, festa das trombetas. Enoque, 111. Enoque e os demais construíram as pirâmides anos atrás. Ela está aqui como um símbolo. Olha aqui o profeta dizendo que foi Enoque que construiu as pirâmides. A ciência está aí ficando descabeçada procurando quem construiu as pirâmides. Olha o profeta dizendo, Enoque construiu as pirâmides. Vai falar isso para a ciência. Você sabe que há suposições dos próprios cientistas, né? Os próprios cientistas dizem que Enoque, com o auxílio dos anjos, construiu as pirâmides. E para eles é teoria. Para nós seria se o profeta não tivesse dito. Mas como o profeta diz, para nós é o assim, diz o Senhor. Olha, Enoque construiu. Ela está ali como um símbolo. Assim como o sol se levanta e se põe, assim como a árvore deixa cair sua folha e volta novamente, como um peixe, o gado, e tudo mais simboliza isto. Aquela pirâmide está ali como um símbolo. Vá à câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus. Dentro da pirâmide há 7 degraus. Onde que é? Onde é o que o guarda enfrentava o desafio de trazer quem chegava ali até a presença do rei? No topo dos degraus era o 7º degrau. Então,
O serviçal trazia aquele homem e levava ele até o 7º degrau. No 7º degrau, ele iria estar na presença do rei. Isto mostra que nós temos de vir novamente com aquele mesmo Espírito que estava em João. Ele introduziu o Messias. Trouxe e introduziu o Messias. Ele foi maior que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos de chegar a um lugar novamente, a algo que vá introduzir o Messias. Tem que haver um mensageiro como João Batista, que irá trazer Jesus e introduzi-lo na terra. Amém? Como vai o Messias, o povo que está crendo nele, saber disto, a não ser que estejam constantemente na palavra? Para saber, agora aqui o povo vai saber disso se estiver constantemente na palavra, para saber o que ele é, o Messias, o que ele é. Mas não é Jesus? Não, agora ele é Brana. Por que o povo não consegue ver o Messias? Porque eles creem que só Jesus é o Messias. Mas quando ele manifesta aqui para os gentios, um gentio leva o seu nome. É um gentio que introduz o Messias para nós. Por isso que, olha, para saber o que ele é, Daniel disse: os sábios conhecerão, mas os nécios e insensatos não conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias? É para trazer o povo de volta à palavra. Irmão, para um profeta trazer o povo de volta à palavra, ele tem que ter toda a palavra. Quem, pois, terá o poder da infalibilidade, será um profeta tão cabalmente vindicado, que ele não precisará falar por si mesmo, diz o Mumbrana aqui. Ele terá o ministério de pedra de coroa. Olha, de modo que a noiva conheça seu esposo. Conheça seu companheiro, a palavra revelada. Amém? Sabe o que é a palavra revelada? A manifestação de toda a palavra. Quando se cumpriu? Na voz do 7º anjo. Toda a palavra foi trazida para a terra. Quantos o viram quando ele estava sendo materializado? Por que ele estava sendo materializado? Porque o 7º selo o traz de volta à terra. O 7º mensageiro teria que trazer o verbo de volta à terra, para ter o ministério de pedra de coroa. Por isto, isto é o que tem que acontecer. Vamos mais um pouquinho aqui. Então, olha, coube a João Batista introduzir o Messias. João não veio para precursar o arrebatamento. João precursou a vinda da palavra feito carne, o Filho do homem. Arrebatamento não é filho do homem, é filho prometido. João não precursou o filho prometido, porque o filho prometido não vem para a terra. João precursou o filho do homem, um ministério na terra. Amém? Filho prometido, nós vamos encontrar com eles nos ares. Não é ministério, não é trombeta, não é alarido, não é mensagem. João Batista precursou a vinda da palavra, para que a palavra toda cumprisse todos os mistérios do Velho Testamento. Então veja, o próprio Jesus tinha uma mensagem. O próprio Jesus tinha uma mensagem que antecedia e precursaria o arrebatamento. Quem antecede o arrebatamento é a vinda, não é João Batista. João Batista é precursor da vinda. Depois da vinda vem o arrebatamento. Então a vinda do Filho do Homem, um ministério, antecede o rapto. Olha, mensagem o rapto aqui, ó. Talvez a gente tenha que parar nesta mensagem aqui, e talvez nós vamos ter a parte 3, tá bom? Olha aqui. Eu creio que é importante isso aqui. Olha,
feito carne. O próprio Jesus tinha uma mensagem que antecedia e precursaria o arrebatamento. Agora, no Velho Testamento, veja, aqui agora, presta atenção, ó, 111. O rapto, 111. Jesus levou cativo o cativeiro. E aqui vinha, depois da ressurreição, depois da vinda, né? Nós, os que ficarmos vivos para ver sua vinda, né? Lá, os judeus que ficaram vivos para ver sua vinda. Olha, e aqui vinha com os santos do Antigo Testamento, chegou às portas novas e disse: levantai, ó portais eternos, e deixai entrar o Rei da Glória. E a voz de dentro gritou para fora: quem é o Rei da Glória? E respondeu: o Senhor, o poderoso na batalha. As portas se abriram rapidamente, e Jesus, o conquistador, levou cativo o cativeiro, todos aqueles que haviam crido nele, aos quais havia vindo a palavra, a parte da palavra. Eles ali estavam os santos do Antigo Testamento, que haviam esperado por tanto tempo. O que eles estavam fazendo ali naquele paraíso? Aguardando o Verbo encarnar. Porque quando o Verbo se fizesse carne em Jesus, o sacrifício perfeito aperfeiçoaria todos do Velho Testamento. E eles poderiam deixar o paraíso e ir com ele no seu rapto, no seu arrebatamento. Ele levou cativo o cativeiro, subiu ao alto, levou aos santos do Antigo Testamento e entrou. Aí está um rapto que já tem passado. Depois do quê? De 33 anos de ministério, de primeira vinda. Por que o povo quer uma segunda vinda de arrebatamento? Não existe. Isso aí foi uma figura que nós criamos, que o profeta veio e deixou aqui, ó, entre linhas. Porque quem mostrou isso para nós foi o ministério de João, a esposa de Cristo. Nós só pudemos juntar este quebra-cabeça porque João veio e montou primeiro este quebra-cabeça. Se eu estou montando isso para a igreja, é porque João, o ministério da esposa de Cristo, que veio para explicar isto para nós. Eu estou juntando aqui, ó, parágrafos e mais parágrafos, para mostrar isto que o ministério da esposa explicou para nós. Nós só sabemos disso por causa do ministério do pastor Osmar. O povo nenhum sabe disso, irmãos. Ninguém sabe disso. Somente a noiva pura da palavra. O profeta diz aqui: somente aqueles que estão na palavra saberão o que ele é. Eu sei o que ele é. Ele é Brana e tem 7 letras o nome dele. O próximo rapto que sucederá está em 1 Tessalonicenses, quando acontecerá a ressurreição da igreja noiva e ela será raptada à glória. Agora, pega o processo da primeira vinda para que o paraíso fosse esvaziado. Pegue o processo da primeira vinda até que o Verbo se encarnasse novamente com toda a palavra e estabelecesse a pedra de fundamento de esquina. Você tem que trazer isso para a segunda vinda. Você tem que ter um ministério idêntico. E no profeta se cumpriu isso desde o seu nascimento. Tudo se cumpriu na voz do 7º anjo. Por que os Estados Unidos e muitos países estão esperando o irmão Branham ressuscitar isoladamente para trazer este ensinamento? Nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, a porção do corpo que ainda está sobre a terra, não precederemos, não estorvaremos aos que dormem, porque o mesmo Senhor, o mesmo Jesus, o mesmo Verbo descerá do céu com a mesma mensagem. O primeiro e o último são iguais. O que era a primeira mensagem? Uma mensagem pura da totalidade da palavra. O que é a última mensagem? Uma mensagem pura da totalidade da palavra. Porque toda a palavra é Cristo, e Cristo é os selos que foram abertos, diz o irmão Branham. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Olha, mas só mais um pouquinho. Então, meus irmãos, quando Jesus veio a primeira vez, ele teve um ministério
para aperfeiçoar os santos do Velho Testamento. Qual é o ministério de sua segunda vinda? Um ministério para aperfeiçoar os santos do Novo Testamento. Jesus veio como verbo encarnado, a totalidade da palavra, aperfeiçoou o sacrifício e esvaziou o paraíso do Velho Testamento. Agora Jesus volta como Filho do Homem, aperfeiçoando na sua mensagem da totalidade da palavra, os santos do Novo Testamento, e ele vai esvaziar a sexta dimensão. Porque os nossos irmãos estão na sexta dimensão, como os irmãos do Velho Testamento estavam ali no paraíso, esperando a vinda do verbo encarnado, a totalidade da palavra. Nós estamos aqui aguardando, e ele já veio pela segunda vez. Estamos aguardando o arrebatamento, para que a sexta dimensão seja esvaziada, porque quando Branham entrou em cena, ele é B-R-A-N-H-M, perfeito, Dr. Lee, perfeição. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo, o verbo encarnado, entre os seres humanos. E o que vai acontecer agora? Vai ser esvaziado a sexta dimensão, onde está as teofanias, onde estão os irmãos do Novo Testamento. Amém? Não é bom isso aí? Isto aí é a segunda vinda. Acaba com o arrebatamento e com o esvaziamento da sexta dimensão. Como ali Jesus veio para fazer ali uma intercessão para nós, entre o Velho e o Novo Testamento. Jesus uniu ali, e Jesus se pôs na brecha, ele completou tudo aquilo que faltava, uniu os cabos soltos, aperfeiçoou o sacrifício, a palavra, e ele pôde levar os nossos irmãos do Velho Testamento para o seu rapto na glória. Agora o mesmo Jesus desce do céu com uma mensagem, um alarido, com uma última trombeta de Deus. Para quê? Para ter uma mensagem que aperfeiçoa as 7 eras de igreja. Por isso o profeta diz, olha, mensagem do julgamento, para nós encerrarmos, B-R-A-N-H-M, a palavra de Deus aperfeiçoada. Quando Branham entra em cena, ele não é parte da palavra. Branham é o 7º selo, é o 7º mensageiro, é novamente o verbo encarnado para cumprir toda a palavra, estabelecer uma noiva pura como a de Pentecostes, uma noiva palavra, agora que não cairá, mas será levada para o arrebatamento. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos o Senhor por esta noite, por esta palavra, pela verdade absoluta da mensagem que o Senhor tem trazido para nós nesses últimos dias, Pai. Só temos que agradecer, te bendizer e te glorificar, Senhor. Agradecemos porque isso não vem de nós, é o teu grande Espírito Santo que teve misericórdia de nós e mostrou isto para nós. Isto, Pai, é poder de transformação. Nós somos um povo grato e feliz porque isso nos dá força para pisar na cabeça de Satanás, ó Pai, 24 horas, Senhor, por dia, proclamando a nossa vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.